Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande do Brasil. No Domínio Público de hoje, em debate, o crescimento do conservadorismo no Brasil e no mundo. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Manifestantes saem às ruas para celebrar a intolerância racial. A xenofobia vira combustível para que grupos extremistas possam chegar ao poder. A homossexualidade volta a ser considerada doença e exposições de arte são fechadas pelo preconceito. Em todo o mundo, nós assistimos sinais de um conservadorismo crescente que preocupa a sociedade. Pois este é o tema do Domínio Público de hoje. Os nossos convidados é o professor Giovanni Martins da Costa, que é mestre em Educação, MBA em Gestão de Pessoas, Estratégias e Negócios, com graduação em Administração de Empresas, com habilitação em Marketing. É professor da Unilassalle em Graduação e Pós-Graduação e palestrante nas áreas de Gestão Educacional, Liderança, Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano. É também nossa convidada, Cici Malta Neves, que é mestre em Psicologia Social e da Personalidade, especialista em Psicodrama, professora nos cursos de formação em Psicodrama e de especialização em Arte e Terapia da Universidade de Passo Fundo. É diretora da REDES, que é uma clínica de pesquisa em Psicologia Social e Psicodrama, e autora e coautora de vários artigos sobre psicodrama, violência social e homofobia. Giovanni, hoje a intolerância, o preconceito, a xenofobia, a homofobia, esses sinais eles estão invadindo hoje o nosso cotidiano, né? Tivemos aí todos os dias episódios, né? Isso é expressão de um neoconservadorismo ou isso é só um momento, um episódio? Bom, Jorge, eu acho que é um assunto bem complexo nós tratarmos disso, mas é extremamente necessário entendermos, no meu ponto de vista, que isso é um movimento social, né? Nós estamos lidando com uma questão cultural. E a questão cultural é a parte mais difícil de nós conseguirmos mudar, porque ela está ligada a pensamentos, a histórias, aquilo que nós temos as convicções mais profundas e convicções que nós não questionamos no dia a dia. Então nós vamos reproduzindo algo que está instaurado ali no meio que eu vivo, naquilo que eu penso e assim por diante. O que me preocupa isso, eu penso que é um movimento, sim, um movimento que não vai ser pontual, ele é um movimento que está aí, que ele se revela agora mais. Acho que essa é uma questão importante de nós entendermos, que ele ficou mais aparente, de resistência, né? Então, assim, vamos lutar contra aquilo que está havendo movimentos. Eu acredito que a questão, principalmente, dos movimentos ligados a LGBTs, né, que agora tem outra sigla que não me recordo, tem movimentos importantes que estão acontecendo, né? Nós temos pessoas lutando, tem espaços já para isso, pelo menos para a discussão e para alguns avanços. Quando nós nos damos conta que vem algo lá que diz que é doença, como saiu há pouco, me parece que nós estamos fazendo um retrocesso para voltarmos a discutir algo que já não era mais discussão, que já era instaurado pela Organização Mundial da Saúde. A questão gay não é doença. Então, nos dias atuais, nós voltamos, fizemos uma discussão que me parece que é uma provocação para nós fazermos um retrocesso muito grande. Quando nós trouxemos algo que já estava numa discussão menor, que é uma discussão de doença ou não, no meu ponto de vista, volta-se e daí começa de novo um movimento que é um movimento extremamente perigoso para a sociedade. Que quando nós tratamos de algo social, nós temos uma discussão ampla. Nós vamos voltar agora para o campo da doença. O campo da doença é uma questão extremamente complexa
difícil e que é um debate que nós entramos em outras esferas. Então, eu acredito que essa discussão que nós estamos passando, sim, é um estado de conservadorismo extremamente perigoso, porque se encerra a questão da discussão. Quando nós não temos espaço para a discussão, aí nós começamos a não avançar. Por exemplo, se é doença, eu te dou um diagnóstico, né? Te digo, tu está com determinada doença, não tem muita discussão. Tu vai fazer o quê? Tu vai ter que fazer um tratamento para te curar. Ou então tu não te cura, tu fica excluído, tu fica à margem. Então, acho que é um movimento extremamente perigoso e que nós, da sociedade, temos que estar muito alerta para isso, né? E que começam a aparecer daqui a pouco outros indícios, como outros movimentos que vão começar a aparecer, amparados nesse fato, né? Então, acho que nós vivemos, sim, um estado onde há conservadorismo, sim. Esses movimentos existem, eles estão agora ganhando espaço com uma discussão que foi, do meu ponto de vista, extremamente inteligente, uma discussão que ganha mídia para isso, né? Mas uma mídia que não ajuda a avançar, que ganhou um espaço, uma discussão pública que ajuda a estagnar ou fazer o processo retroceder, né? Uma discussão lá atrás. Eu não sei como é que a professora pensa isso também, né? Nós tivemos nos anos 70 um momento importante, né? De avanço, um momento de progressos, né? Agora nós temos a antítese dos anos 70. Como é que tu vê esse momento aí? Eu vejo de uma forma que é apenas a continuação, né? É uma linha do tempo onde esses processos precisam acontecer e, por um lado, por mais que se pense que a gente está, né, na era das trevas, como é a expressão que as pessoas mais usam, eu acho que é um convite a tornarmos conscientes das dificuldades e dos conflitos em relação à sexualidade, à heteronormatividade que sempre foi imposta, ao que acontece nas instituições de forma velada, né? Porque da mesma forma como se pensa a cura gay, então agora é um retrocesso, não. A cura gay não deixa de estar, de alguma maneira, soterrada nos porões das casas, das escolas, né? No imaginário social. Esse desejo de manter as coisas do mesmo jeito, sem transformação, é algo que a gente está vivendo, que está aparecendo cada vez mais, né? Porque há uma resistência de alguns coletivos, de uma luta por direitos humanos, que também está ameaçando a hegemonia de poder desses autoritários que se colocam hoje como juízes, como professores, né, como até mesmo pesquisadores. Então, nós temos sim uma luta enorme acontecendo nesse momento, né, que eu chamaria mesmo a luz contra as trevas. E acho que é muito instigante nesse sentido, porque isso provoca nas pessoas um desejo maior de fala, de terem os seus direitos garantidos, e elas saem à luta para pertencer a coletivos, para se identificar com pessoas que são iguais a elas. Então, esse ódio ao diferente, né, essa incapacidade que nós aprendemos, infelizmente, num modelo de sociedade autoritária, a não suportar a diversidade, isso tem um efeito positivo que é de militância contra isso, de luta contra isso. E eu tenho uma vida profissional voltada há muitos anos para o ensino dessa possibilidade da criação, né? Então, como eu trabalho com psicodrama, que é uma técnica que usa teatro para buscar esse encontro de grupos, essa voz das comunidades, questionar papéis sociais, papéis de gênero, todo um entorno social onde que as pessoas precisam começar a pensar que elas devem pertencer, elas devem criar momentos de conscientização. Então, eu tenho uma visão que talvez seja muito positiva para essa luta, né? Porque essa luta é necessária, ela não se pode pensar que se avançou na questão, por exemplo, de direitos LGBT, quando a gente vive num país que é campeão mundial de assassinatos contra gays, lésbicas, transexuais. Então,
Que avanço é esse? Recentemente, a ONG da Bahia registrou, inclusive, um incremento, né, um aumento das mortes, né? Mais de uma por dia no Brasil. Né? E isso num espaço privado, por exemplo, do consultório. Eu tenho todos os dias esse embate, né? O sofrimento em relação à diversidade sexual, as famílias com desejo de manter isso escondido. Então, a cura gay existe embaixo do tapete das salas, né, das famílias que são consideradas normais. Então, quando alguém é porta-voz, como essa Rosângela Justino, que já vem há muito tempo, ela foi simplesmente silenciada, porque em 1999 o Conselho Federal de Psicologia, né, colocou um parecer que, a partir de então, não se poderiam ter essas práticas absolutamente tendenciosas de pensar em converter a sexualidade das pessoas. Mas ela voltou, então nós estamos em 2017 e ela com certeza trabalhando lá em gabinetes de deputados, como ela trabalha hoje, ela está armando há muito tempo esse retorno. E junto dela toda uma outra, né, realidade aí religiosa e também jurídica, porque a luta deles também é muito bem articulada. Então, eu vejo que temos sim um desafio, né, que é trazer luz a essas famílias, a essas escolas que também têm toda uma prática de homofobia, já que estamos falando nessa questão, mas principalmente é necessário se pensar em espaços que possibilitem a alteridade, né? Essa existência do outro na sua condição de diferente e a diversidade sendo respeitada. Giovanni, o Poder Judiciário teve avanços importantes, né? Claro que é necessário registrar isso, a questão do reconhecimento das relações homoafetivas. Houve avanços e estão ocorrendo avanços. Mas esta voz isolada, a grande preocupação hoje, né, dessa decisão desse juiz, que reconhece, né, é um retrocesso lá nos anos 70, isso mudou, a Organização Mundial de Saúde, né, houve uma mudança, né, extremamente positiva, mas isso é um retrocesso. Isso a nossa preocupação como jornalista, isso é um fato isolado ou ele pode representar uma tendência de conservadorismo chegando ao Poder Judiciário? Como tu vês como educadora? Eu acho que eu concordo muito também com o que a professora Cici trouxe. Eu acho que sempre existiu, né? Mas fica pontuado que é um retrocesso e que pode ter consequências, né? Porque um fato está ligado ao outro. O Poder Judiciário ele é muito ligado às questões sociais, o que a sociedade também está demandando. Eu parto do princípio, Jorge, que eu acho que é extremamente, no meu ponto de vista, necessário também para que nós possamos ter um alívio também, que houveram muitos avanços. Eu acho que nós podemos discutir, é um avanço. Eu acho que a questão do casamento, se lutou muito por isso e acho que é um avanço. As questões de direitos sociais, está se lutando, mas já houve avanço sobre isso, né? Por exemplo, hoje eu trabalho muito em empresas e eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, eu sou casado com uma pessoa do mesmo sexo, as pessoas tendo direito, as pessoas ganhando promoções, fazendo por onde? Eu concordo que é uma luta, assim, que muitas vezes aquela pessoa que se declara homossexual no ambiente de trabalho, parece que ela tem que lutar 2 vezes para mostrar que ela é mais competente. Mas tem espaço para isso, porque até pouco tempo atrás, alguém que se dizia homossexual no ambiente de trabalho, muitas vezes era demitidos. Hoje, perseguidos pelos colegas, pelas chefias, né? Então, acho que eu percebo e falo muito isso com os meus acadêmicos, que nós temos um avanço, mas eu concordo muito que tem muito o que lutar ainda, muito o que lutar. Mas acho que também temos que reconhecer que esses avanços são mérito dessas pessoas que estão lá lutando, né? Que estão lá brigando e que estão pleiteando um espaço. E eu acho que quando a gente percebe que há, sim, esses avanços, dá uma força para a gente continuar lutando.
né? Tem algo que não tem, sim, um retrocesso, tem movimentos, e acho que nós vamos enfrentar por muito tempo esses movimentos, infelizmente, e acho que aí nós temos um papel como educadores, sim. Sala de aula é um lugar que a gente pode trabalhar muito isso, né? Que é a questão da diversidade, mas além da diversidade sexual. Estamos falando que há preconceito contra brancos, negros, amarelos, pardos, gordo, alto, magro, feio, bonito, né? Então, acho que os professores têm que trabalhar muito isso. O que é isso? O que representa? E isso deve começar lá no ensino fundamental, ensino médio, porque acho que os jovens andam de novo com essas questões, né? Um adolescente não pode namorar com um adolescente no mesmo sexo. Tem escolas que não aceitam. Mas se é de sexo oposto, é bem visto. Então, nós temos ainda questões extremamente peculiares e importantíssimas para que nós possamos ter resultados numa geração próxima também aí, que é, eu digo geração próxima, daqui 10 anos, do jeito que a velocidade das informações andam, que é começar a discutir também isso nos lugares certos. Mas daí tem uma questão que eu acho extremamente importante, que nós, educadores, somos muito cobrados, e daí eu me coloco num papel aqui de educador. Quando que se para também para trabalhar com esse educador? Né? Quando que esse educador também é preparado para esse novo discurso, para essa nova realidade? Porque nós estudamos uma determinada área, não sabemos tudo, né? E vamos para a sala de aula também com os discursos que conhecemos. Às vezes com muita boa vontade, Jorge, eu vejo meus colegas e não sabem muito bem como lidar com essas situações. Há poucos dias eu vejo 2 meninas, sim, se beijando no corredor da universidade. Sim, é um espaço público, vamos dizer assim. E eu vejo educadores dizendo, como é que nós vamos lidar com isso? Porque também não sabe muito bem, tem medo de tocar no assunto, né? Tem medo de trazer uma situação que daqui a pouco as alunas se sentem agredidas, mas ao mesmo tempo querem proteger, porque daqui a pouco passa alguém ali e faz algum ato dentro, né, nos corredores da universidade. Como lidar com isso? Né? Então, eu vejo que é necessário muito, eu acho que a educação, eu concordo, tem um papel fundamental, não é vital, é diferente, é um papel fundamental para que nós possamos ir trabalhando essas realidades de transformação, né? De a gente poder ir percebendo alguns avanços e lutando e ganhando fôlego para novas realidades, né? Novos avanços, novos direitos, novas discussões. E acho que esse espaço que nós estamos tendo é um espaço riquíssimo, né? Para que a gente possa se dar conta de que existe e que precisamos lutar e que isso, eu concordo com você, está dentro das nossas casas, assim como a violência doméstica, né? A escola é o berço da alteridade, né? Onde nós aprendemos a reconhecer o outro, né? Onde a gente tem toda uma discussão sobre os nossos conceitos da família, nós debatemos, né? Trazemos para a sociedade. A escola tem esse papel, né? No entanto, eu vejo que em 2015, 2016, quando o Brasil discutiu os planos municipais, estaduais de educação, a discussão maior não foram os índices de qualidade ou projetos, né, para uma pluralidade educacional. Foi exatamente o debate de gênero, né? Quer dizer, impedindo a escola ou não desejando que a escola traga esse tema. A escola não deveria ser um espaço, exatamente como o Giovanni colocou, de promoção da diversidade, da pluralidade, da quebra da intolerância? Com certeza. E justamente manter esses lugares sacralizados, né, de